os senhores têm a permanência aqui. É ímpar, eu disse ao porteiro, ao diácono que está lá na frente, por quê? Não tinha lugar para parar o carro. E eu disse, olha, irmão Antônio, em São Paulo, uma igreja como a do pastor Adelino é ímpar, pelo número de irmãos membros desta casa. Isso significa uma história que eu vi em tempos passados, quando em certo lugar no mundo, em um país, uma grande fila esperava-se para um outro culto, e perguntado por que aguardar na fila um outro culto, eles disseram, é porque o meu pastor tem pasto verde. Eu só entendo esta casa cheia como está pastor Adelino e pastora Genilda, servo do Senhor, é porque Deus tem lhe honrado, Ele dá pastos verdes. E bem sei que existe um fator chamado inveja horrível, e que alguns obreiros do diabo, ladroeiro, como Paulo chamou o sujeito Alexandre, tem, de uma forma sorrateira, rasteira, tentado lhe passar para trás. Mas a Bíblia já diz que esses tais vão enganando e sendo enganados. A caminhada desses sujeitos é curta, porque eles se apropriam daquilo que não é deles. Eles se apropriam de onde não plantaram. Eu lembro-me que de uma das vezes que fui em sua casa, o senhor cooperou muitos anos com o pastor Eugênio em Vila Alpina. Esse homem sofreu muito para chegar aqui. E contava ao pastor Eugênio que um certo sujeito dentro da igreja, não querendo nem pagar a luz, a conta da igreja foi cortada. E o senhor sofrendo toda aquela pressão. E o senhor pastor de Deus chorando com aquele povo gemendo. Foi à Bahia com sua senhora, pastora Genilda, até então pastora para o senhor, e não para o povo, mas dentro dela já havia essa mulher guerreira e companheira que Deus lhe deu. Então a vida do pastor Adelino e seus 2 filhos, se não me falha a memória, os seus 3 filhos, sim, dos seus 3 filhos, alta de tato mesmo, é verdade. É uma vida que tem história, meus irmãos. Amém, senhores? Amém. Os senhores têm um pastor que tem uma história. Ele recebeu a igreja de quem pode lhe dar. De quem pode lhe dar. O caminho é estreito. E lamentavelmente, esses homens que se dizem obreiros são cobreiros, prestam desserviço à comunidade cristã, mas por esses nós devemos orar. Amém, queridos? Amém. E não tê-los como exemplo, exemplo é o nosso pastor Adelino, que deu sua vida nesse ministério, e Deus honrou, e com certeza honra seus companheiros e seus obreiros, e por isso que essa casa está cheia. Eu quero ler com os senhores, com a graça de Deus, pregar diante do pastor Adelino e da pastora Genilda não é fácil. Lembro-me como fosse agora, quando a irmã Ranúzia lhe convidou para ministrar uma festa lá em Santa Bárbara do Oeste. E ali foi uma noite gloriosa. E não só em Santa Bárbara, mas como Americana, na Avenida Paulista 212. Quando o nosso pastor Eugênio, hoje jubilado, mas pai do pastor Levi, do Eliseu, do Gesto, do Baruque, da Ruth, da Raquel e da Rod. Lembro bem. Porque convivi com ele mais de 10 anos. Meu filho Rafael vai fazer 17 agora. E prestou Enem essa semana e disse, pai, eu quero lhe pedir 2 coisas. Me diga, eu quero ser advogado. Ele disse, meu filho, não faça isso. Mas eu quero. Eu digo, então seja. Mas você tem graça para ser juiz. Com isso eu quero dizer que o pastor Eugênio que apresentou meu filho Rafael, se Deus permitir hoje, ano que vem, vai estar entrando na faculdade de Direito. Eu, por graça de Deus, me formei.
por misericórdia de Deus. Então eu me sinto bem em ver o pastor Adelino, eu me sinto bem em ver a pastora Genilda, eu me sinto bem em ver seus filhos e ver Mauá, porque eu sei da história desse pastor. Amém. Amém. Capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Então não é fácil, pregar na frente dele não é fácil. E eu sou apaixonado pelos cultos que ele dirige, porque quando ele começa com aquele escolhendo ele lá no céu, tem um livro de ouro. Oh meu Deus, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado, né? Ruas de ouro, ruas de ouro. E ele canta esse corinho, né? Lá no céu tem as ruas de ouro, onde teu nome escrito está. Se eu tivesse... Eu não sei cantar, mas eu gosto de ouvi-lo nos corinhos, porque eu acho até que o mesmo... Eu também que eu não tenho condição de cantar. Mas os senhores percebam que é um pastor avivado, é um pastor amigo que chora com a gente. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e versículo de número 11 da palavra de Deus. Serei breve. Diz assim: e aconteceu poucos dias depois, ir ele à cidade chamada, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não. E chegando tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou a sua, e todo se apoderou, temor, e glorificavam dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Digam todos amém. Amém. Queridos irmãos, servos do Senhor, noiva de Cristo, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, é com temor e tremor que vos falo esta palavra diante do Senhor Deus. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que não compreendemos, por mais que não entendemos, mas não adianta se levantar contra a igreja de Deus, porque é Deus que toma conta dela. Um certo homem chamado Paulo pegou carta para matar. Ele era cego, doutor da lei, mas um dia ele tem um encontro com Deus, e Deus tem um encontro com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Eu quero dizer aos senhores nesta noite que a igreja tem dono, e o dono dela é Deus. A igreja tem dono, e o dono dela é Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai à cidade de Naim. Ele entra naquela cidade, e quando ele entra, a Bíblia diz, meu irmão, que vai saindo o enterro. O defunto, o filho único de sua mãe. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus e não volta vazia. Deus tem seus planos, Deus tem seus métodos, Deus tem os seus meios, e operando Deus, ninguém impedirá. Eu venho nesta noite dizer esta palavra de Deus que Ele pôs ao meu coração. Jesus vai ter um encontro com isso, e o nome dele vai ser glorificado. Acredite, meu irmão, porque hoje você chora, mas se prepare para rir, se prepare para uma matemática de multiplicação, e Deus será glorificado, porque Deus não brinca, Deus não dorme, e Deus não tosqueneja. A Bíblia chama que Ele é o guarda fiel. Deus é o nosso vigilante, e não dorme, senhores. Os senhores dormem, os senhores cochilam, mas o Deus ao qual vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele não dorme. E a Bíblia não mente quando diz: com os olhos nunca se viu, e com os ouvidos nunca se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que em ti esperam. E a Bíblia diz que Jesus entra em Naim, e quando ele entra em Naim, a multidão
multidão glorificando, uma multidão exaltando, uma multidão jubilosa, mas vinha outra multidão que tinha como referencial um defunto. Permita-me, senhores, quem seguiu esse sujeito, quem abraçou a esse sujeito, seguiu a um defunto, seguiu a um guia de cego. Amém, senhores? Porque a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria, e feiticeiro não entra no reino de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, a primeira multidão tem como referencial, diga comigo, vida. Então a primeira multidão, eu aprendo aqui que tem como seu referencial vida. E Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. E a Bíblia diz que quando ele entra, aquela multidão jubilosa, multidão que tem problema, multidão que tem dificuldade, mas multidão que tem seu referencial, Cristo. Sabe qual é a nossa diferença aqui, meu irmão, nesta noite? Não é o tecido que eu estou usando, e nem o brinco que carrego na orelha, e nem a minha voz, a minha oratória que faz-me ser diferente. O que me faz ser diferente é para onde eu estou olhando, para onde eu estou fixando os meus olhos. E a Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguirão vozes de estranho. Não seguirão vozes de estranho, porque eu me relaciono com elas e elas se relacionam comigo. Elas têm comunhão comigo e eu tenho comunhão com elas, e é por isso que elas não seguirão vozes de estranho. Amém, senhores? Amém, senhores? As ovelhas de Cristo, o rebanho de Deus, não segue vozes de estranho. E o que é estranho? É tudo aquilo que contraria a bendita palavra de Deus. O que é estranho? É tudo aquilo que não está no nosso ordenamento bíblico. É como diz o direito civil: não está nos autos, não está no mundo, não está na Bíblia, não me pertence. Eu atendo a Bíblia porque eu sou rebanhado pelo bom pastor da Bíblia. E a Bíblia diz que esta multidão tem como referencial, diga comigo, vida. O que nos faz ser diferente não é o terno que uso. O que me faz ser diferente não é o meu sapato, é para onde eu estou olhando. Porque quando eu estou olhando para Ele, eu recebo orientação dele. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. Sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sai da frente, porque nós estamos olhando para Jesus. Não tem tirado, não tem inferno que vai parar a marcha da igreja, porque a igreja não segue vozes de estranho. Porque o nosso general é espada do Senhor. Diga comigo, espada do Senhor e espada do pastor. Diga espada do pastor, espada do Senhor e espada de Gideão. Diga amém. Porque Deus espera do ministério unanimidade. Deus espera do ministério unanimidade. Deus espera do ministério um jardim fechado. Deus espera do ministério, como diziam os 3 mosquiteiros da época, um por todos e todos por um. Nós não podemos ter traíra no ministério. Nós não podemos ter pessoas induzindo outros a erro dentro do ministério. O ministério é jardim fechado. Eu não posso ter um ministério onde eu reúna, na confiança que estou trabalhando com meus pares, com os meus iguais, trato de um caso
e depois está cheio. Quem disse? Deus quer um ministério unânime, um ministério fechado. Diga amém. Uma língua só, uma língua só, uma língua só, uma língua só. Nós não podemos trabalhar com Babel, nós trabalhamos com a língua só. É unânime a nossa língua, queridos. Amém, queridos? Amém. Diga para os seus pais que estão do seu lado: é unanimidade. Diga: é unanimidade. Nós temos que fechar, nós temos que fechar, nós temos que fechar. A Bíblia diz, pastor Adelino, com todo respeito e temor que lhe tenho, mas a Bíblia diz: dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio. Por quê? Porque dormiram. Nós não fomos chamados para dormir, mas fomos chamados para vigiar, para ser vigiar, 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 vigiar. Fomos chamados para vigilância. Amém, queridos obreiros? Temos que ser unânimes. Porque pense, senhores, isso não é nenhuma apologia, nenhuma defesa. Se nós não formos unânimes entre nós, como pastor e o pastor conosco, a quem vamos ser unânimes? A quem vamos ser unânimes? Se não somos fiel a quem vimos, a quem olhamos, olho a olho, vamos ser fiel a Deus que não vimos? Eu costumo dizer, na minha pequenez, eu costumo dizer que Deus se materializa através de pessoas, através de negócios, através de tratos. E se eu não for fiel no trato, se eu não for fiel às pessoas, se eu não for você fiel a quem? Você espera ser fiel a Deus sentado no trono em cima? Está perdendo tempo. Temos que ser fiel. E isso a Bíblia manda, e quando diz na matemática: e seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O homem de Deus é sabido, é conhecido como ele se porta, como ele age. Vamos ter unanimidade. É hora de sermos coesos. É hora de fecharmos a argamassa da concórdia, do amor e da graça de Deus. Amém, senhores? Vamos trabalhar isso, porque Deus tem uma vitória muito grande para os senhores aqui nesta casa. Os senhores acreditam que isso é profético? A mão de Deus está direcionada para esse lugar. A mão de Deus está direcionada para este lugar. A mão de Deus está direcionada para este lugar. A mão do Senhor é direcionada para este lugar. Vamos ser unânimes, porque o Salmo diz: porque ali o Senhor ordena a bênção. E não é isso que diz o livro da lei? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Esse viver é contínuo. Não é só reunião de obreiro, não é tapinha nas costas do pastor. É ato contínuo, é sim. Irmão, eu estou fechado. Eu fui coordenador com o irmão Antônio Santiago, 13 anos de mocidade. Um dia um certo obreiro me parou, é sério que eu digo, Messias Cali. Esse rapaz correu muito comigo para buscar Napoleão. Aquele homem, quase que ele virava o carro 2 vezes. Sabe, é doido dirigindo, tá ali. Quando me viu, ficou feliz que sim. Feliz demais com ele. E eu fui buscar, e um dia um certo obreiro chegou para mim, 8 coordenadores de jovens, debaixo do sangue de Jesus, me fala a verdade. Disse: irmão Sérgio, nós não estamos satisfeitos com o irmão Antônio Santiago. Nós vamos falar com o pastor Jairo Bartolomeu para tirar o Antônio e deixar o senhor, porque eu era muito ativo, eu era jogado, mas eu nasci assim. Eu disse assim: como é que é? Eu não ouvi isso. Como é que é, Ronaldo? Vou dar o nome dele. Um deles do mentor é Ronaldo. Como é que é, Ronaldo? Eu digo: rapaz, sai da minha frente, não me fale mais nada. Você vai falar com o pastor? Rapaz, se o pastor colocou o Antônio, e o Antônio confia em mim, dá a liberdade da chave de ir e vir, eu vou. Não abra a sua boca. Se você não está afim de trabalhar, fale com o Jorginho, seu dirigente, tire você, porque eu vou ficar auxiliando o irmão Antônio e nunca mais me fale disso. Nunca mais me fale disso, Ronaldo. Outro dia chegou um, fez uma reunião,
Irmão Antônio, eu acordei, não chamei, só chamei o senhor. Eu digo, já vou lhe avisar. Tudo que o senhor falar aqui, irmão Antônio vai saber. Ele vai saber o que o senhor me disser, o que o senhor tratar, o que o senhor... Eu já estou lhe avisando. Mudou, ficou cinza. Eu digo, vou avisar para o senhor, sabe por quê? O Antônio é meu amigo. O Antônio é meu irmão, pastor. E essa palavra eu não achei no lixo, irmão, não. Ela custou preço de sangue. Ela custou, a palavra irmão não achei no lixo não. Isso aqui não é gíria de PCC, isso aqui não é gíria de malandro não. Isso aqui tem preço. Isso aqui tem preço. Quando eu chamo alguém de irmão é porque pagaram um preço para isso. Para que Paulo dissesse de Filemão a respeito de Onésimo, ele é meu irmão, ele não é noia, ele não é bêbado, ele não é ladrão, ele recebe Filemão, porque Onésimo é meu irmão. Ou se leva a sério essa palavra de irmão, você o que está fazendo aqui? Irmão é sério. E eu disse, se falar, eu vou lhe avisar tudo, Antônio vai saber. Antônio me chama de Serginho. Eu digo, eu sou assim. Ele disse assim. Eu sou irmão. Porque em todo tempo amo um amigo. Na angústia nasce o irmão. Antônio nasceu na minha angústia. Antônio não caiu de paraquedas de alegre, não. Eu chorei com Antônio. Antônio conhece a minha nudez. Esse negócio de irmão é sério, irmão. Leve isso a sério, irmão. O menino canta, eu sei que foi pago um alto preço para que você fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimido no seu sangue, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras com amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço em sermos um só do Senhor. E por mais que as militem e nos tente separar, unido iremos cantar. Levante a sua mão e declare isso, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Queridos irmãos, e a Bíblia diz isso. Aquela multidão seguia Cristo unânime, coesa, fechada. E quando Jesus vê a outra multidão que tem como referencial, diga um defunto. Diga um defunto. Diga para o irmão que está do seu lado, qual o seu referencial? A vida ou morto? Ou morto? Escolhe hoje, vida ou morto? Fica a vida. E a vida é Jesus. Se depara com as duas multidões. Quantas multidões tem? Quantas multidões tem? O segredo está aqui. E a Bíblia diz que quando ele viu a primeira multidão, mas o versículo 13, pastor Adelino, pastora Genilde e demais companheiros fidedignos, não é todos, os fidedignos, que são dignos de congregar no lar, que são dignos de ser chamados obreiros no lar, que passaram pela mão do pastor, ou que vieram de fora, desacreditados lá de trás. Ninguém lhe deu valor, ninguém fez nada por você, e chegando aqui o pastor investiu em você, o pastor acreditou em você, o pastor deu uma oportunidade a você, agora você vai se lambuzar. Não, e não é todos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vive, se consome para nossas vidas. Versículo 13, diga comigo, e vendo-a o Senhor. Veja que a câmera-mente de Jesus sai da multidão e agora foca na mulher. Diga, na mulher. Está vendo essa igreja cheia?
Mas a câmara mente de Jesus contempla todos, mas contempla você também. Pastor Adelino, o Senhor lhe contempla, porque a Bíblia diz que ele fitou os olhos na mulher e ministrou uma palavra no coração dela e disse: não chore. Mas queridos, como não chorar? Eu perdi o filho, está lá o filho para enterrar. Como não chorar? Está no velório. Mas Deus é meio paradoxal. Deus é meio paradoxal, você não entende. A menina Cantuína, a filha do Uriel de Jesus, disse: você já ouviu falar num Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda mensagem, usa pregador. Decide e faz, só se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore de pé, por chore e grite, e não acredite, esse Deus existe. Levante a mão e adore Jesus. Estou oportunizada. Pequeno demais, é muito pequeno, é pequeno demais. Tem azeite aqui, tem azeite aqui, tem azeite aqui, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. E Deus dizendo: essa casa é plantação minha, é lavoura minha, eu vi azeite aqui, azeite. Eu já vou perguntar. A espada de Jeová, a espada de Jeová, a espada de Jeová está aqui. A espada de Jeová está aqui. A espada de Jeová está aqui. A espada de Jeová. A espada de Jeová está aqui. Olha, e eu lembrei daquele verso: toda árvore que eu não plantei, eu arrancarei fora. A espada de Jeová está aqui. Toda árvore que eu não plantei, arrancarei
enfermeira, não foi o pastor Abner Cássio, foi Deus que está dizendo: toda a alma que anda por cair, eu vou arrancar, 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 arrancar. Aleluia, 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 aleluia. Vocês têm misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Descansa, pastor. Descansa. Versículo 13. E vendo a diga Senhor, e vendo a coisa boa é ser vista pelo Senhor. Quem foi que viu a mulher? Pastor Adelino, Deus viu. E viu o Senhor. Deus me conhece e viu. No meio de toda essa multidão, da grande convenção do Brade, da grande convenção do Brade, mas Deus me viu e viu essa igreja. E quando o Senhor vê a mulher, não é interessante? Ele filmar e focar na mulher. Ele libera uma palavra de cura de alma e diz assim: não chores. Diga amém. Não chores. Mas como disse aos senhores, como não chorar? Melhor lugar do que velório para chorar, mas melhor lugar do enterro para chorar. Mas Jesus chegou lá porque ele é paradoxal. Ele tem um negócio que é louco. Não explica. Não explica. Não tem Freud que explique. Não tem Hans Kelsen que explique. Não tem Jung que explique. Não. Nietzsche não explica. Sócrates não explica. Platão não explica. Não tem explicação. Ele é Deus. Você pode conhecer Platão, Nietzsche, Jung, Freud. Você pode ser um grande, mas dentro dele tudo se torna pequeno. E vendo ao Senhor disse: não chore. Não chorar aqui, diga comigo: cura para a alma. Diga cura interior. Jesus está ministrando uma libertação, a cura naquela mulher. Eu quero dizer nesta noite que Deus está tratando com a sua alma nesta noite. Deus está tratando com o seu sentimento nesta noite. Deus não vem tratar do seu tecido. Deus não vem tratar do seu cabelo. Deus vem tratar hoje com a sua alma. E o serviram. Saiba o Senhor que ainda que falte companheiro, mas Deus ainda tem anjos para guardar a tua alma da emboscada e do teu inimigo, porque diante da tua frente está o escudo da fé. Diante da tua frente há uma espada escrita justiça. E Deus é aquele que te guarda e não nos quebrará o guarda fiel de Israel. Chore, mulher. Que a palavra tem poder. E quando a mulher estava restaurada, diga comigo: restaurada. Jesus chegou e parou o enterro. Diga comigo: parou o enterro. Sabe o que significa parar o enterro? Ter controle das catástrofes da nossa vida. Qual era a catástrofe daquela mulher? A perda do filho. Qual era a catástrofe daquela mulher? Está viúva. Afinal de contas, falar de filho naquela época, filho era sustentação civil para a família. Filho era sustentação para alimento, principalmente o filho único de uma mulher que já era viúva. Opa! Era uma perda irreparável. Mas Jesus interveio na catástrofe daquela mulher. Ele não hesitou. Eu vim aqui nesta noite para dizer com essa palavra que Deus não hesitará em intervir nesta catástrofe. Deus não se poupará de intervir neste negócio, porque Deus está dizendo: eu não durmo. Ele chegou no enterro que levava o defunto e disse: para aí. Os senhores que é advogados, bacharéis, sabem o poder que tem um liminar. Um liminar para tudo, sim ou não? Para, tem que parar. Até que sente um tribunal e caixa liminar.
do juiz monocrata, ou seja, do único juiz. O tribunal está para isso. A liminar a gente apela lá. Aí entra lá com o liminar e o tribunal que dá. A liminar tem poder de intervenção, de parar tudo. Deus é maior do que a liminar. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem na hora da... Que coisa linda. Olha a hora que Deus quer intervir, na hora da angústia. A hora da... É socorro bem. Para me informar, eu vendi plano de saúde. Eu vendi a ambulância 1231 e dizia que o resgate em casa vai tocando a ambulância para sair os carros da frente, sim ou não? Todo motorista habilitado que não comprou carta e que cursou, sabe que tem que dar preferencial para o carro que vem em emergência. Amém? Agora pense a emergência de Deus para socorrer um crente. Pense na emergência do socorro bem preciso. E que é socorro? É risco eminente de morte. Socorro, a finalidade de ser prestado e quando ele é feito, é risco eminente de morte. Eu vim dizer que você não vai morrer. Você não vai morrer. O Satanás caiu por terra, porque você não vai morrer. Chegou para o enterro, diga comigo, intervenção. E quem pode intervir? Ele pode, a morte é nada para ele. Isso não é nada, para o enterro. Para o enterro. Diga controle da situação. O que Deus quer nesta noite, mim e você. Deixa o controle disso na mão dele. Controle, controle. Ah, tem uns bestas por aí que acham que está tudo muita prova para Deus. Para o enterro, parou. E ele chegou, tocou no defunto. Jesus quebrou o regulamento, tocar no defunto. Ele tocou no defunto e disse as palavras: a ti te digo, levanta-te. E o sujeito que estava deitado agora levantou e sentou. E começou a falar. Aleluia. Deus tem negócio. E quando vira aquele menino falar, pastor Ademar, o que parecia ser dividido, isso é forte, o que parecia ser dividido, agora aqueles que estavam divididos tiveram temor de Deus. Estavam cegos sem temor, estavam glorificando a homem, estavam cegos na sua própria cegueira, mas quando viram aquela criança ressuscitar, eles começaram a glorificar e a ter temor de Deus. E a dizer, um grande profeta se levantou entre nós. Aguarde, pastor, reconheça Deus. Porque aquela divisão que houve, duas multidões, era duas ou não era? Agora tornou-se só uma. O que parecia dividido, não foi dividido. No grupo de Jesus, houve uma multiplicação de Jesus. Não tem. Descanse, meu pastor. Descanse. Cante, cante. Exalte. Levantando-se o espírito do governador. Não saia do seu lugar. O seu lugar é na presença de Deus, onde Ele lhe chama. Naquele particular, naquele oculto, que só Ele e o Senhor conhece. E o Senhor sabe quem é Deus. Houve uma unanimidade. Os rebeldes que seguiam o morto, agora esquecem o morto e unem-se à vida. E a vida é Jesus. E nele não há divisão. Nele não tem de Paulo. Nele não tem de Apolo. Nele não tem de Cefas. Nele só há um corpo. E o corpo a quem Deus confiou. Amém? Alguém diz assim, mas a igreja de Deus, na igreja tem pastor. O corpo de Jesus foi confiado a um homem só, José de Arimateia. Deus confiou o corpo da Assembleia de Madureira, em Mauá, ao único homem até então que eu sei que merece toda a honra e homenagem à glória de Deus, chama-se pastor
Adelino e sua muito digna esposa, Genilda, serva do Senhor, e os demais companheiros fidedignos. Diga amém. Porque o corpo de Jesus podia ser dado para qualquer um, mas foi dado para o senador da república, um homem limpado, um homem de moral, um homem que sabia entrar e sabia sair. Sim ou não? Entregou o corpo de Jesus a qualquer um? Não. A um homem gabaritado, preparado, quisto do Senado e quisto do judeu. Pastor Adelino nessa cidade é honrado pelos cidadãos cíveis e pelos cidadãos da pátria celeste que são crentes nessa região. Amém? E nós devemos ser coesos e unânimes, porque com bons só vier que os irmãos vivam em e todos glorificavam a Deus. Mas antes disso, eu quero sentar e quero dizer o seguinte: que quando o menino está na mão de Jesus, pastor, por gentileza, da sua pessoa, fica por gentileza, pastora Genilda, por gentileza, eu peço a gentileza da senhora, pastor. Jesus pegou na mão do menino, do filho da mulher, e fez assim, chamou a mãe dele, e assim, ele entregou a sua, diga restituição. Diga para o irmão que está assistindo: Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de restituição. A Bíblia diz para você sentar, meus queridos, dê a mão obreira um para o outro, as missionárias, uma para a outra, e diga: Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de restituição. A Bíblia diz: o entregou a sua mãe. Deus restituiu, e todos tinham temor, e todos glorificavam a Deus. Eu lamento muita gente andando com Bíblia, mas perderam o temor, perderam a reverência. Mas Deus veio para dar temor. Diga amém. Que todos tinham temor e glorificavam a Deus. Aproveita, pastor, porque darás uma festa muito grande. Darás uma festa muito grande, e todos glorificarão a Deus e terão temor. E terão temor, sabe por quê? Porque Deus é Deus de restituição. Como é aquele canto que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva a mensagem para mim. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Receba o refrigério de Deus agora. Receba o refrigério de Deus agora. Se você sabe, cante comigo os planos que foram embora. Cante. Os planos que foram embora. O filho era sonho. O filho era projeto. O filho foi planejado. Esse campo foi pensado. Esse campo foi planejado. Esse campo foi levado no joelho. Tem lágrima do sangue de companheiros aqui nesse campo. Você acha que é isso que Deus planejou? Não, senhores. Não. Isso vai ter. Vai ter em nome de Jesus. Levanta a mão e agora você vai cantando. Que Deus é Cristo. Deus abençoe. Eu e o pastor Antônio, com a permissão do pastor Adelino. Pastor Antônio tem uma boa leva de Bíblia lá na sua loja, nas 3 lojas da Conde que hoje possui. E ele traz essa Bíblia hoje. Capa de couro, letra gigante, com harpa cristã da nossa igreja, harpa cristã da nossa Assembleia de Deus. Aqui, capa de couro,
letra gigante, marcador, índice, remissor, para lhe conduzir ao texto que você quer ler. Essa Bíblia, que na CPA dele custa R$ 49,90. Na loja dele, menos um pouco. Mas aqui hoje ele vai passar essa Bíblia aos irmãos por R$ 30. Se os senhores quiserem, ele vai estar lá na frente para agraciar a sua vida. E eu tenho aqui um casamento blindado, um livro muito lindo neste momento, e desse lutador contando a sua história, o Vitor Belfort. Quem quiser ler uma história, uma trajetória de mais um campeão, além do nosso pastor, porque é a trajetória de campeão do pastor Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e as palmas e grandes.